Olá, chamo-me Jussara, do curso do SCVP, Estudos Cabo-Verdianos Portugueses, na Universidade de Cabo Verde. No âmbito da disciplina História e Cultura Portuguesa, a professora Mariana deu-nos um trabalho para fazer sobre o porquê de quando mais identidades partilhamos, mais singular nos tornamos. E também para fazer uma criação de uma música tradicional portuguesa e ver também se existe um diálogo entre a cultura portuguesa e cultura cabo-verdiana no domínio da literatura e no domínio do desporto. E, por fim, falar sobre o nosso percurso acadêmico nessa disciplina, sobre as atividades, aulas e conversas abertas e algumas outras coisas que fizemos ao longo disso. Bom, para começar, vou falar o porquê que quando mais identidades partilhamos, mais singulares nos tornamos. Pois, ao partilhar essas identidades, habilidades, experiências com outras pessoas, estamos contribuindo para uma maior diversidade cultural. E cada pessoa, ela é única em sua combinação de identidade, experiência social e cognitiva. E ao compartilhar essas experiências com outras pessoas, estamos contribuindo para um mosaico de singularidade. E podemos ver que quando mais identidades partilhamos, mais estamos enriquecendo a nossa comunidade, trazendo novas ideias num ponto de vista de singularidade e também num ponto de vista de habilidades que iremos desenvolvendo ao longo do processo, que é ser mais rico em termos das outras culturas e em termos também de partilhar as nossas ideias com as outras pessoas. Bom, por outro lado, podemos ver que cada pessoa, ela tem a sua própria identidade, que é a identidade que o identifica em qualquer lugar do mundo. Um cabo-verdiano, ao chegar no Portugal, ao ouvir uma morna ou em falar o seu crioulo, ela pode ser totalmente reconhecido, porque existe cultura, existe algo nessa pessoa que o identifica ser cabo-verdiano. Então, cada pessoa, como já tinha dito antes, cada pessoa, ela é única em sua combinação social e também em sua combinação de experiência. E também podemos dizer que à medida que exploramos aspectos de nós mesmos, estamos abraçando algo que nos define e tomando consciência de quem somos. E também isso pode ser incluído à medida de etnia, nacionalidade, crenças, entre outros. E por outro lado também, cada indivíduo, como já tinha dito, cada indivíduo, ela é única em sua cultura, ela é única em sua combinação de identidade. Mas ao compartilhar isso, ela torna consciente de quem ela é e também passa a ser valorizada e passa a valorizar aspectos dela mesma e passa a ser reconhecido e a valorizar a sua singularidade. E também a singularidade vai além da identidade que ela possui. Por isso, podemos incluir sentimentos, pensamentos, emoções, entre outras coisas.
Passando para a segunda parte, a professora pediu que façamos uma criação de uma música tradicional portuguesa. Eu escolhi o fado, porque o fado é uma música tradicional portuguesa, desenvolveu em Portugal e também o fado é cantado numa voz de uma só pessoa e acompanhada de uma guitarra clássica e também de uma guitarra português. Como já tinha dito, geralmente é cantado por uma só pessoa, acompanhado por uma guitarra clássica e uma guitarra portuguesa. Escolhi a música Tiro Liro Liro, cantado na voz de Amália Rodrigues, também conhecida como Rainha do Fado. Nasceu 23 de julho de 1920 em Portugal e morreu 6 de outubro. Agora, vamos ficar com a música Tiro Liro Liro, cantada na voz de Amália Rodrigues, que percorreu o mundo por ser uma cantora muito talentosa. E ao longo do vídeo vamos ver a Amália cantando o Tiro Liro Liro. Lá em cima está o tiro, liro, liro, cá embaixo está o tiro, liro, lá. Juntaram-se os dois à esquina, da cara concertina, dançar o sol e dó. Comadre, minha comadre, eu gosto de sua pequena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena. Agora vou mostrar se existe mesmo um diálogo entre a cultura portuguesa e a cultura cabo-verdiana no domínio da literatura e também no domínio do desporto. Bom, no domínio da literatura, eu posso dizer que existe sim um diálogo entre a cultura portuguesa e cultura cabo-verdiana. Porque, como ambos já sabemos, Cabo Verde por muito tempo foi colônia portuguesa e por isso escritores cabo-verdianos foram influenciados a falar sobre Portugal e também falar sobre Cabo Verde. Podemos ver que temos vários escritores cabo-verdianos que têm um forte domínio, que foi influenciado pela literatura portuguesa. Temos o Baltazar Lopes da Silva, temos o Manuel Lopes, temos o Jorge Barbosa, entre outros. Também esses escritores contribuíram para uma literatura lusófona. Além disso, as suas obras abordam o tema como identidade cultural, abordam as experiências das colônias e abordam a diáspora. Por isso, os escritores cabo-verdianos têm influenciado as vozes de culturas portuguesas. Além disso, também a literatura portuguesa tem sido influenciada pelas vozes cabo-verdianas. Já vimos se existe mesmo um diálogo na literatura entre a cultura portuguesa e cabo-verdiana, e agora vamos ver se existe no domínio do desporto. Bom, existe sim no domínio do desporto, porque há jogadores cabo-verdianos que têm se destacado no futebol português, como por exemplo podemos ver o Luís Carlos de Almeida, que é conhecido
como Nani, tem raízes cabo-verdianas, mas atualmente está em Portugal. E também temos o Gelson Martins, que também tem raízes cabo-verdianas e joga em Portugal numa seleção. E também, para além do futebol, cabo-verdianos têm se destacado em outras atividades. Os atletas cabo-verdianos têm se destacado muito no futebol português. Então, existe sim um domínio entre a cultura portuguesa e cultura cabo-verdiana no domínio da literatura e também no domínio do desporto. Agora vamos ficar com um vídeo que mostra o Carlos Almeida e também que mostra o Gelson Martins se destacando no futebol português. Para terminar o vídeo e terminar o trabalho, a professora pediu que façamos uma reflexão sobre o nosso percurso de aprendizagem, na unidade curricular História e Cultura Portuguesa. Sobre as aulas, as conversas abertas, as atividades e também sobre a conversa literária que tínhamos com alguns escritores. Bom, sobre as aulas, quando comecei nessa disciplina, a primeira pergunta que eu queria fazer para a professora é como iríamos trabalhar, porque já estávamos no segundo semestre, não no primeiro semestre. E também a professora disse que, para além das aulas, iríamos ter algumas conversas abertas com alguns escritores e também que tínhamos algumas atividades, oficinas, entre outros. E logo no primeiro dia, fizemos na aula, fizemos a apresentação e depois a professora pediu que cada um aluno levasse para casa um livro que depois para fazer uma apresentação desse livro e para dizer se realmente conhecemos Cabo Verde e se realmente somos cabo-verdianos. Então, levei para casa um livro que falava sobre a história e cultura cabo-verdiana, sobre alguns monumentos históricos aqui de Cabo Verde. E incluindo nisso, o destaque do meu livro era Cidade Velha. Como sabemos, Cidade Velha foi uma cidade mais antiga aqui em Cabo Verde e por isso existem vários monumentos na Cidade Velha, como o Forte Real São Filipe, o Pelourinho, a igreja, entre outros. E alguns alunos foram apresentar o livro e quando uma aluna foi apresentar o livro, ela tinha um livro que era do escritor que estava conosco naquele momento, que foi o senhor João Lopes Filho, e na aula a professora disse que hoje vamos falar sobre uma matéria que é Revolução dos Cravos. Para mim, essa matéria foi muito, muito mesmo enriquecedor, porque com essa matéria passei a conhecer melhor Cabo Verde. Para além das aulas, tínhamos conversas literárias com alguns escritores, incluindo o José Luís Peixoto e também Eliezer e Nathalie, que foram apresentar o livro. Gostei de uma parte que ela disse que a escrita vai além de rabiscar numa folha.
E eu acredito, porque eu gosto de escrever. Para mim também a escrita vai além de rabiscar, porque na escrita conseguimos colocar os nossos pensamentos, as nossas tristezas, as nossas emoções, tudo. É por isso que a escrita faz bem para muitas pessoas. Também, para além da conversa com a Nathalie e Eliezer, tínhamos uma conversa com o senhor José Luís Peixoto, que é um escritor português. Ele escreve em português e também escreve em cabo-verdiano. E também gostei muito do escritor porque ele consegue falar das suas experiências e também falar dos seus sentimentos na escrita, no livro. Para além das conversas literárias, tivemos algumas conversas abertas com algumas pessoas, incluindo a Petra, o Giovanni e a Neila. Também tivemos conversas com o senhor Nestor, a Margarida e a Júlia, a professora Luma, que veio da Hungria. E também tivemos algumas oficinas, incluindo a oficina do senhor Undu, que foi falar sobre ritmos musicais. Para além da oficina com o senhor Undu, tivemos algumas atividades para nossa aprendizagem. Tivemos o jogo criado pelos nossos alunos do curso de ECVP, Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, o jogo do Kahoot, criado por eles. E foi assim o meu percurso acadêmico durante esse semestre nessa unidade curricular História e Cultura Portuguesa com a senhora professora Mariana Faria.